Doutora Melissa, doutor Denilson, chegaram algumas perguntas aqui para a gente. Vamos agora, então, fazer o nosso debate. Os senhores têm algum conhecimento de vazamento de informações de pacientes em instituições hospitalares, em instituições hospitalares? Na apresentação que eu trouxe, eu pontuei a questão do Albert Einstein, um hospital particular que teve vazamento de mais de 16 milhões de dados, entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Doutor Denilson. Eu acho, como a doutora Melissa bem pontuou aqui, né, esse caso do Einstein, mas talvez a gente tenha mais vazamentos que não se tornam públicos, né? Quando a gente entra num hospital e tem lá uma placa, né, se te ligarem falando que é daqui do hospital, não dê dinheiro, porque não aceitamos dinheiro e tal. Será que aqueles dados foram vazados e não houve a publicidade? Né? Como que algumas pessoas conseguem ligar para a família do paciente que está internado, né? E de repente ter algum tipo de informação? Então, será que não foram dados capturados? Essa segurança da informação, até pela própria lei, que começa a ter as sanções agora de recente, a Agência Nacional, a Autoridade Nacional também ainda está começando o seu trabalho. Então, muitas coisas podem estar acontecendo que não necessariamente se tornam públicas, mas eu acho que a pessoa física, de um modo geral, nós, clientes, pacientes, consumidores, precisamos estar atentos aos sinais, né? Aquele sinal. Como é que essa informação minha chegou? Isso eu só passei para determinada instituição. Como é que essa informação chegou na mão de terceiro? Então, ali pode estar havendo um vazamento. Acho que todos temos que ficar atentos a esses sinais. Muito bem. O senhor havia comentado também na sua apresentação a questão um pouco do marketing, que já é a nossa área, né, na área da comunicação. Agora, em vigor a LGPD, muitos colegas médicos estão com receio, falando um pouco de rede social, que nesse momento o Instagram, Facebook e o WhatsApp estão fora do ar mundialmente, só isso, né? O que será que está acontecendo com os nossos dados nesse exato momento? Então, até por isso que eu tenho algumas perguntas que não estão chegando para mim, porque seriam por WhatsApp. Mas vamos lá. Falando um pouco, né, de colegas médicos que a gente acaba até assessorando e agora estão com receio de gravar alguns stories falando de um caso que eles atenderam aquele dia no consultório, jamais citando o nome do paciente, mas um médico falou para mim, Brisa, eu tenho medo de falar sobre aquele caso clínico no mesmo dia nos meus stories, porque o paciente, ele vai saber que ele passou aquele dia, ele é seguidor daquele médico no Instagram, no caso. Então, por causa da LGPD, eu estou deixando 24 horas só no dia seguinte para que ele não se sinta constrangido. Mas, legalmente, ele não está ferindo nenhuma lei. Certo, doutores? O que vocês têm a dizer sobre isso? Quando nós temos uma lei recente, como é o caso da LGPD, a gente precisa ter um pouco de cautela. A questão de propaganda e marketing médico, ela é disciplinada pelo próprio Conselho Federal de Medicina, que tem uma série de regras, tem um código de ética para isso. Obviamente, o médico ele pode fazer propaganda dos seus atos, mas se os atos envolverem dados pessoais de um paciente, ainda que não se revele o nome, é necessário colher o consentimento. Por quê? Porque não é o nome que identifica unicamente uma pessoa. E eu vou dar um exemplo. Nós temos no Brasil mais de 1 milhão de advogados, dos quais 500 mil são mulheres. No estado de São Paulo, se nós formos pensar em mulheres, nós podemos pensar em advogados da ordem de 250 mil. Vamos, né? E aí nós pensamos, bom, quantas dessas mulheres advogadas no estado de São Paulo são especialistas em direito público? 50 mil? 10 mil? E aí, de repente, você pergunta, e dessas 10 mil que são especialistas em direito público, quantas foram secretárias jurídicas em São José dos Campos? Só teve uma.
Então, veja, você chegou até a minha pessoa sem falar o meu nome. Então, não é o nome em si que vai unicamente identificar uma pessoa. Então, se você tem meios de identificar uma pessoa, e essa pessoa, inclusive, sendo seguidora do médico, vai saber que é ela, aí eu recomendaria a colheita aí de um consentimento expresso para aquele determinada propaganda. E ainda nesse comentário da autorização expressa do paciente, ele tendo ciência que está sendo coletado ali os dados dele, é muito comum, às vezes, o paciente sai da consulta e em seguida ele já recebe um WhatsApp de uma farmácia de manipulação dizendo que ele precisa de tal medicamento. Aí o paciente, nossa, mas como é que eu sei, como é que a farmácia X, Y sabe que eu tenho essa necessidade desse medicamento? E a LGPD nesse caso? Ela proíbe expressamente, porque isso se chama compartilhamento de dados. Não é que ela proíbe o compartilhamento, mas o compartilhamento ele tem que ser claro, transparente, informado e inequívoco, para que então o titular do direito possa conceder ou não a autorização para compartilhar. Então, simplesmente receber uma propaganda de uma farmácia que você não tem um vínculo, sendo que seu vínculo original é com o médico, isso está infringindo frontalmente a LGPD. A respeito das receitas médicas, como são elaboradas as receitas médicas que necessitam de assinatura eletrônica? Dr. Denilson, responde essa. Então, receitas médicas ainda com assinatura eletrônica, bom, você tem a certificação digital, né, que são feitas pelas certificadoras autorizadas, né, que poderia ser prescritas com esse tipo de assinatura, mas a gente sabe que isso ainda é complexo de se utilizar, porque eu precisaria dessa comunicação ponta a ponta, né? É complexa essa situação da receita médica, que vai acontecer muito com a telemedicina, né, doutora? Hoje a gente sabe que na prática o médico assina, escaneia e manda, e de uma certa forma muitas farmácias estão aceitando. Mas não está correto. A gente precisa fazer isso com o certificado digital mesmo, né? Até para que se tenha segurança de que ali não há uma fraude, de que aquele realmente foi um médico que fez a receita. Enfim, ainda são processos que precisam ainda de mais tecnologia, né, de mais investimentos dessas pontas para que isso possa fluir. Eu acho que o importante são os debates que, como esse, de um tema tão relevante, de um momento tão importante, estamos saindo aí de uma pandemia e vimos o quanto a tecnologia é fundamental na área da saúde, principalmente nesses momentos. Eu posso dizer assim, eu fico muito feliz disso estar acontecendo e a gente já tem uma lei geral, né, doutora, de proteção de dados para regulamentar como esse compartilhamento de dados, porque fundamental é que seja claro e que tenha autorização do paciente ali. No seu exemplo, Brisa, estava falando do médico, da rede social, basta ele falar para o paciente dele que se ele pode, que ele não vai identificá-lo, mas que gostaria da autorização dele, que vai ser num documento ou vai ser por via digital, enfim, desde que siga as regras aí que a doutora Melissa bem colocou. Cadu, quer fazer algum comentário? Eu ia dizer que nessa parte de receituário, por exemplo, aí por experiência, né, existe um sistema hoje, eu não vou lembrar o nome dele agora, onde o médico cadastra a receita nesse sistema, o sistema manda um SMS para o paciente e a farmácia tem como consultar esse sistema. Só que a gente está falando, pensando em LGPD, a gente está falando de um mecanismo que compartilha informação com muita gente. Porque você tem a empresa que trata os dados, que recebe esse receituário que o médico digitou, você está falando da farmácia que tem acesso, só que aí você garante um pouco da segurança quando você tem o código, a farmácia só consegue consultar a partir do momento que o paciente apresenta o código para ela, então não está disponível amplamente. Mas você tem alguns recursos que já estão sendo utilizados, principalmente por causa da pandemia, para tentar resolver essas questões.
mas ainda é muito inicial, ainda depende de uma rede de comunicação muito grande, porque você precisa que todas as farmácias estejam preparadas para aceitar esse tipo de recurso, elas têm que estar conectadas, elas têm que ter acesso a esse sistema, a gente está falando de autenticação de um monte de níveis possíveis aí, então existem soluções que estão caminhando nesse sentido, e eu acho que o caminho é por aí mesmo, é discussão, é tentativa, é avaliar quais são os melhores cenários, os melhores caminhos para atingir. Senhores, encerramos nesse momento o nosso painel. Agradecemos a apresentação de cada um de vocês, Cadu, doutora Melissa, doutor Denilson.